Em 2015, o governador estranhamente nomeou como secretário de Segurança um advogado que aparece em pelo menos 123 processos de uma empresa que está sendo investigada de vínculo com uma facção criminosa que atua nos presídios. Foi acusado de ser um ex-defensor do primeiro comando da capital. Como? Advogado do PCC e hoje é o titular da pasta da segurança. Isso é incompatível. O governador ficou maluco. Amigos, prestem atenção total neste vídeo. O que eu vou mostrar neste documentário vai mudar tudo o que você pensa sobre o governo do país. São informações reais, fatos e documentos que estão circulando na internet em público para que todos vejam. Olha, um estudo recém-publicado pela Universidade de Cambridge aponta que mais de 50 milhões de brasileiros, cerca de 26% da população, vivem em áreas onde facções criminosas impõem regras e exercem controle social. Já tô falando pra vocês, a mãe quem é? A mãe é o ministro Alexandre de Moraes. Ela manda e desmanda no primeiro comando da capital. Este documentário aponta nomes do STF, figuras poderosas do governo como Dino e Alexandre de Moraes, o PT e Lula, que supostamente teriam envolvimentos com o crime organizado. 88 facções de bandidos atuando em vários estados. Isso espalhou a violência e o medo no país. Facções criminosas disputam territórios em todo o Brasil. Essas quadrilhas são hoje o maior desafio das autoridades na área da segurança pública. Você vai ver o submundo da política de uma forma que nunca viu antes. Líder do PT diz que Moraes é um dos maiores heróis no momento. Aí a internet traz isso aqui, ó. Agora, presta atenção no que ele fala neste momento. Explicação como essa. Você sabe que esse Alexandre de Moraes tem uma folha. Ele foi secretário de Segurança de São Paulo. O seu maior feito foi transformar o PCC numa organização criminosa nacional com força em tudo que é estado do país. Você já parou para pensar o quanto pessoas influentes estão participando diretamente dessas organizações, de forma direta ou indireta? Essa pergunta nos assombra todos os dias e o que você vai ver aqui vai te deixar atordoado. Não é apenas o tráfico de drogas, né? O tráfico de drogas é apenas um braço dessas organizações. O comerciante foi morto a tiros após pagar a uma facção criminosa um valor abaixo da taxa exigida por eles para manter os negócios funcionando. Quem rouba um celular, coitadinho, foi só tomar uma cerveja. Pra quem rouba celular para vender, para ganhar um dinheirinho. Depois vão tomar cerveja junto. Ah, aquele que foi pego com baseado, coitadinho, tava só fazendo isso. Como é que a gente vai tratar a questão de droga nesse país? Vai continuar tratando como se fosse um caso de polícia? A gente vai ver jovens, meninos, negros e meninas, você da periferia, porque é encontrada com baseado, é presa e fica 2 anos sem ter alguém para ir lá liberar essa criança? Antes de seguir nesse vídeo que vai impactar sua vida, vou deixar bem claro, não estamos fazendo nenhuma acusação direta ou indireta. O que você vai ver é uma profunda análise de documentos, relatos e fatos que estão circulando publicamente por toda a internet. Deu muito trabalho reunir tudo em um único vídeo. Meu objetivo é mostrar tudo e você tira suas próprias conclusões. Quando a pessoa fala do baile funk, ela não tá falando da cultura do funk, tá falando do baile, que pertence a uma facção. Foragidos da justiça e felizes. Estava conversando aqui com o deputado Antônio de Paula, me mostrando algumas imagens. Ao que parece, Flávio Dino foi visitar o Complexo da Maré, a comunidade dominada pelo tráfico de drogas mais bem armada do Rio de Janeiro, Tony, com 2 carros. Ele chegou ali, prezado Abílio, com 2 carrinhos, ou seja, tá tudo armado já com tráfico de drogas. Flávio Dino, ministro da Justiça, visitou o Complexo da Maré no Rio de Janeiro. Vamos observar aí as imagens. Não há nenhum esquema de segurança. Ele está num carro que é acompanhado por um outro veículo. Dino, a gente consegue verificar pelas imagens que Flávio Dino desce então do veículo no Complexo da Maré, no Rio de Janeiro. Esses vazamentos estão deixando muitos de colarinho branco em estado de alerta em Brasília, com reuniões sigilosas para tentar derrubar essas informações da internet. Eu tenho certeza que tem milionários aí em São Paulo que se apresentam como donos de comércio, que se apresentam como donos de casas de aposta. O judiciário não está preocupado com isso, o governo federal não está preocupado. Eles não falam sobre o assunto, fazem piada sobre o assunto.
Tem muita coisa rolando devido a esses segredos intocados que estão sendo expostos. Vamos ligando os pontos, né? Que nem a gente fazia quando era criança, aquele desenho. Vamos ligando os pontos. O que a gente teve de declaração bombástica no ano passado foi o depoimento na Espanha do El Pollo, Hugo Carvalhal, que era ministro do Maduro na Venezuela e o responsável por distribuir o dinheiro do narcotráfico entre os partidos de esquerda do mundo, entre eles o PT. E o mais assustador, tem muita gente se perguntando, será que essas sanções no Brasil são somente por causa de Bolsonaro? Pasmem, é muito mais complexo do que você imagina. Essas informações estão vazando e indo direto para os Estados Unidos, e a coisa está mais séria do que você pensa. Não é de hoje que PT e PCC aparecem juntos no noticiário policial. O PT tinha um diálogo por nós cabuloso, mano. Assista até o final, pois você verá um dossiê completo sobre o PCC e grandes nomes que estão no comando do país. Tudo isso me deixou em choque. Antes de mostrar esse vídeo explosivo, preciso muito da sua ajuda para que o YouTube não deixe este conteúdo escondido. Precisamos que ele chegue ao maior número de pessoas possível. E para isso acontecer, é muito simples. Deixe o like, não custa absolutamente nada, comente no vídeo e assista até o final. Tudo isso faz com que o algoritmo levante este vídeo e entregue para mais pessoas. Compartilhe, inscreva-se no canal e não perca nenhum detalhe, pois você vai ficar chocado com essas informações. Sejam muito bem-vindos, eu sou a Ana Garcia, Descobrindo é Mais Que o Nome é minha missão. Agora fique muito atento, pois o que você vai ver mudará toda a sua forma de pensar sobre o governo do nosso país. Em 2015, o governador estranhamente nomeou como secretário de Segurança um advogado que aparece em pelo menos 123 processos de uma empresa que está sendo investigada de vínculo com uma facção criminosa que atua nos presídios. Que ao assumir, já começou a levar algumas bordoadas. E parece que algumas certeiras e com razão. Foi acusado de logo de ser um ex-defensor do primeiro comando da capital. Como advogado do PCC e hoje é o titular da pasta da segurança, isso é incompatível. O governador ficou maluco. Pessoas totalmente estranhas aos quadros da segurança pública. Mas é o que está mandando. Culpa para mim desse entendimento é do governo. O governo coloca pessoas não qualificadas no sentido policial. As pessoas são hiperqualificadas no sentido jurídico. Mas as pessoas não são qualificadas para resolver um problema policial. E o que acontece é o que nós vimos aí, briga entre a Polícia Civil e a Polícia Militar, o secretário não toma uma postura com relação à valorização da polícia. Secretaria da Segurança é algo nevrálgico na administração. Tem que saber quem vai para lá. Nunca aconteceu isso. A rota proibida de apoiar o GAECO. Aliás, o GAECO faz questão de trabalhar com a rota por quê? Primeiro que é uma tropa sob comando, é uma tropa que tem disciplina, tem doutrina. A partir do momento que o secretário proibir isso, eu só posso entender que ele não quer combater o crime. Porque ele sabe que o resultado seria eficiente e eficaz. Se ele não quer a rota trabalhando, ele quer o crime agindo. Eu só posso entender isso. Agora, quando você proíbe a rota de trabalhar, o único que ganha é o crime. Como cidadão, eu sinto vergonha da postura de governo covarde, de secretários da segurança que não sabem absolutamente nada em relação à segurança pública. Essa classe política maldita que faz acordo com o crime e com o criminoso. A sinalização de que houve um arrefecimento no combate à facção criminosa. E eles também, não sendo incomodados na atividade principal dele, que é o tráfico, a gente pode dizer claramente que aí é um acordo tácito, né? Não precisa ser um acordo firmado, né, ostensivo. Mas se eu diminuo o combate ao crime organizado, o crime organizado se acomoda e não afronta o Estado. E ele se preocupa apenas com aquilo que lhe rende muito, que é o tráfico de armas e o tráfico de entorpecentes. Então houve realmente um arrefecimento do combate ao crime. E os bandidos se aproveitam pontualmente dessas coisas, assaltam num bairro, no outro, fazem arrastões, aí
Toca mandar uma tropa, reforçar o policiamento e manda quem depois? Quando a coisa vai ficando num nível mais alto? Manda a rota. Onde existe a ausência do Estado, se cria um poder paralelo. Os caras enxergaram isso, né? Com o secretário veio o novo comandante-geral, que tem pouca experiência no combate à criminalidade, por trabalhar a maior parte da sua carreira no grupamento aéreo. E com ele, várias mudanças na Polícia Militar, em especial na rota. Com todo respeito a esses integrantes das nossas gloriosas polícias, começaram a escolher os piores. Ou seja, aqueles que pouco tinham a dar à segurança, aqueles de colunas flexíveis, sim senhor, não senhor, aqueles carreiristas, oportunistas, então aqueles que melhor os servissem, sim senhor, é para fazer o quê? É para combater o companheiro, é para perseguir colegas, é com a gente mesmo. Então, escolheram para cargos altos na administração os chamados maçanetas. Aqueles que com 30 anos de serviço têm muito calo na mão, mas não é de pegar em armas, não, é de abrir e fechar portas de gabinetes. É um absurdo, é criminoso quando o comando transfere policiais para a ocorrência. É só na Polícia Militar de São Paulo que acontece isso. O policial ser punido por estar trabalhando. Porque a transferência na rota é uma punição. É uma punição, sim. Então, o comando vem com umas mentiras aí que tá preservando o policial. Isso é mentira, isso é balela. Tá punindo, sim, porque tem medo de se apresentar. Isso aí já é quase que uma postura de quem assume o comando da Polícia Militar. Quem senta naquela cadeira parece que acaba sendo imbuído dessa postura tímida, para usar um termo mais adequado, assim, mais brando, né? Essa postura tímida com relação ao choque, com relação à polícia militar. O que nós queremos é uma polícia que proteja a sociedade. Não é proteja só a instituição, não. Tem que proteger primeiramente o povo. E o policial que arrisca a própria vida defendendo a população, ele é punido, aí é o fim do mundo, é o fim da picada. E tem outra atitude que eu acho absolutamente criminosa com relação à polícia militar, ou essa decisão, né, absurda, catastrófica do comando da polícia militar, que determina que o integrante do policiamento, não só da rota, que tiver nos últimos 5 anos 3 ocorrências com letalidade, ele é afastado das suas funções. Isso é um serviço que se presta à população de São Paulo, com um discurso falso que se baixou a letalidade, mas se aumentou a criminalidade. Agora, aumenta a criminalidade e os números são manipulados, nós todos sabemos disso. E para inibir ainda mais a ação da Polícia Militar, o Comando Geral está obrigando os policiais a fazerem a chamada visita monitorada. O policial é obrigado a visitar o presídio Romão Gomes e participar de palestras com detentos que vão cumprir muitos anos de prisão, por terem participado de ocorrências de confronto em que algo deu errado. Nessas palestras, os detentos mostram que não vale a pena enfrentar criminosos e defender a sociedade, porque se isso acontecer, ele vai ser preso. E além disso, ele é obrigado a visitar colegas que ainda não foram condenados, mas que estão atrás das grades, com uniforme de presidiário e sem poder se comunicar. Tudo isso com a intenção de mexer com o psicológico do policial, para que ele veja o colega naquelas condições e nunca mais enfrente um bandido durante a sua carreira. O Abílio Diniz, junto com Washington Oliveto, Luiz Salles e outros empresários, foram sequestrados no final da década de 80 por conta de um acordo com o Foro de São Paulo, que havia se reunido na Argentina 2 anos antes. Tinham se juntado com a seguinte missão: precisavam arrecadar dinheiro para eleger líderes de esquerda na América Latina e fazer com que o Foro de São Paulo transformasse toda a América Latina num grande continente socialista comunista. Então esses sequestros, eles se seguiram aí dentro de um objetivo que era juntar guerrilheiros de diferentes facções criminosas, como as Farc, o MIT e outros, e trazer essas pessoas para o Brasil. Eles vieram, inclusive, na condição de anistiados, olha que interessante, entraram no Brasil como anistiados, cometeram esses crimes,
porque todos esses sequestros tinham a ver com essas mesmas pessoas que o Lula chama de meninos e tinha como objetivo levantar recursos, entre outras coisas, para a campanha do Lula para presidente naquele ano, junto com o Fernando Collor. O que acontece é que o plano deu errado. Antes dos 30 milhões do Abílio Diniz chegarem na conta dos guerrilheiros, a polícia, por uma série de falhas dos próprios sequestradores, acabou chegando ao cativeiro e estourando o cativeiro um pouquinho antes da eleição. Quando a polícia estoura o cativeiro, e essa foto está disponível em todos os canais da internet, além de muitas armas, né, para quem é desarmamentista, muitas armas, ainda acha um farto material de campanha do Lula para presidente pelo PT. Ele acaba perdendo para o Fernando Collor e disse que não, que aquele material de campanha foi plantado ali, o PT não tinha nada a ver com aquele sequestro, imagina, aquele material estava ali porque foi plantado pela polícia, não é que ele falou que botou até a camiseta do PT no sequestrador e tal. Ok, anos se passaram e em 98, 10 anos depois, ele foi lá pedir para que esses sequestradores fossem soltos. E agora, anteontem, declarou isso como se tivesse sido um feito à democracia. Bom, há quem diga que essa prisão desse grupo guerrilheiro foi o que dentro da cadeia, por 10 anos, mobilizou o Marcola e criou o primeiro comando da capital, ou seja, o PCC. Então esse comando armado que tinha esse objetivo de sequestrar invadiu as nossas penitenciárias. Então assim, a gente começa a perceber que essas movimentações dessas guerrilhas, das Farc, do MIT, de todos esses movimentos guerrilheiros, revolucionários ligados ao Foro de São Paulo também estão ligados de alguma forma à esquerda aqui no Brasil e ao PCC, que foi o assunto da semana passada, porque afinal de contas o contador do Lula e o contador do PCC são a mesma pessoa. Sejam muito bem-vindos a um Boletim Coppola sobre a interlocução privilegiada entre o Partido dos Trabalhadores, o PT, e o primeiro comando da capital, o PCC. Essas duas grandes organizações, fundadas aqui em São Paulo e repletas de criminosos nos seus quadros, se notabilizaram pela prática delituosa em escala industrial, envolvendo aí cifras multimilionárias. Mas além da sua atuação ilegal e do seu local de nascimento, parece haver muito mais em comum entre o PT e o PCC. A Veja publicou, na última sexta-feira e ao longo desse fim de semana, reportagens exclusivas sobre a suposta relação entre a facção criminosa e a facção partidária. A revista teve acesso a trechos de um depoimento do senhor Marcos Valério, o famigerado operador do Mensalão. Para quem não se lembra, o Mensalão consistia no suborno sistemático de parlamentares pelo governo Lula, para que eles votassem aí de acordo com os interesses do Partido dos Trabalhadores. Todos os meses pingava dinheiro de corrupção no bolso de deputados e senadores, garantindo uma base de apoio a Lula e os seus parasitas do Estado. Contudo, segundo o relator do processo no STF, o ex-ministro Joaquim Barbosa, havia exceções a esse comportamento antirrepublicano. Os líderes dos 4 partidos cujos principais parlamentares receberam recursos em espécie do PT orientaram as suas bancadas a aprovar o projeto que fora encaminhado pelo governo. Somente o senhor Jair Bolsonaro, do PTB, votou contra a aprovação da referida lei. Todos os demais votaram no sentido orientado pelo líder do governo e do Partido dos Trabalhadores na Câmara dos Deputados. Bom, o relatório final da CPMI, responsável pela investigação do Mensalão no Congresso, apontou desvios na ordem de 1 bilhão e 300 milhões de reais. A denúncia do Ministério Público Federal implicou 40 pessoas entre intermediários e políticos, cuja maioria foi condenada pelo STF. À época, afirmou-se que a justiça havia chegado para os 40 ladrões, mas não para o Alibaba. De fato, foi só em razão do escândalo seguinte, o Petrolão, que Lula respondeu, ainda que brevemente, pelos crimes que cometeu, de acordo com os tribunais de segunda e terceira instâncias. Já os crimes de Marcos Valério no Mensalão não passaram impunes. Ele foi condenado pelo STF a mais de 37 anos de prisão por corrupção ativa, peculato, evasão de divisas e lavagem de dinheiro. Claro que, depois do cumprimento de apenas 1/6 da sua pena, foi autorizado pelo ministro Luiz Roberto Barroso a progredir para o regime semiaberto.
Mas um pouco antes disso, em 2018, Marcos Valério prestou depoimento sigiloso à Polícia Federal no âmbito de uma delação homologada pelo então decano do Supremo, o ex-ministro Celso de Mello. Os vídeos desse testemunho, trazidos a público pela Veja, são reveladores. Neles, Valério relata o envolvimento do PT com o PCC e detalha os bastidores aí de grandes esquemas de corrupção do partido quadrilha liderado por Lula. Não é de hoje que PT e PCC aparecem juntos no noticiário policial. Em 2019, primeiro ano do governo Bolsonaro, lideranças do primeiro comando da capital já reclamavam da mudança de postura e da falta de diálogo com a nova administração federal. Uma investigação do Ministério Público do Paraná revelou que a maior facção criminosa do país sentiu o golpe depois que os chefes foram transferidos para presídios federais em fevereiro deste ano. Em áudios gravados com autorização da Justiça, o tesoureiro da quadrilha, preso na terça-feira, afirma que as regras estão mais duras agora nesse governo. Os caras começaram o mandato agora, irmão. Agora que eles começaram o mandato. Já mexendo diretamente com a cúpula, irmão. Que tem na linha de frente. Então, se os caras já começaram mexendo em quem tá na linha de frente, os caras já entrou falando que com nós já não tem diálogo não, mano. Se você estava tendo diálogo com outros que estavam na frente, com nós já não vai ter diálogo não. Ele já começou a atrasar a participação do PT. Então você vê que o PT com nós tinha diálogo. O PT tinha um diálogo com nós cabuloso, mano. Mas de acordo com o depoimento de Marcos Valério, à Polícia Federal, parece que essa interlocução privilegiada entre o PT e o PCC extrapolava e muito o tal diálogo cabuloso. No dinheiro dos bingos, os bingos estariam lavando dinheiro do crime organizado e financiando campanhas de candidatos a vereadores do PT e de deputados do PT em dinheiro vivo. Tá? E crime organizado, leia-se PCC. Não acabou não. E o Celso Daniel tinha feito um dossiê mostrando quem era do PT, quem estava sendo financiado e quem tinha pedido para ele para manter, para dar ajuda lá em Santo André, ele como prefeito. Tinha feito um dossiê e esse dossiê sumiu. Não sei, isso eu ouvi de gente do PT. Bom, o dossiê sumiu e levou junto a vida de Celso Daniel, um daqueles assassinatos políticos em que não há provas, mas também não há dúvidas. Pela fala de Marcos Valério, fica claro que o PT tem a corrupção no seu DNA. E antes de assaltar os cofres públicos federais com mensalão, com petrolão e tantos outros escândalos, o PT já recolhia dinheiro das máfias e das organizações criminosas nas prefeituras que havia conquistado. O Celso Daniel achava que o dinheiro era só para manutenção do partido e a manutenção do presidente e despesas das pessoas da cúpula do partido. Mas o dinheiro já tinha virado uma farra, já estava financiando o vereador de fulano de tal, que o crime organizado tinha interesse, estava financiando um deputado fulano de tal, que o crime organizado tinha interesse. Era isso. De acordo com esse depoimento de Marcos Valério, havia dois tipos de petista. Aqueles que admitiam a corrupção para financiar o partido e a sua cúpula, e aqueles que abraçavam a corrupção também para ganhos pessoais. Considerando que Lula foi processado e condenado por receber vantagens indevidas, como um sítio e um triplex à sua disposição, fica claro o tipo de petista que ele é. Cumpre ressaltar que essa delação sigilosa de Marcos Valério, homologada pelo STF, requer provas adicionais nos termos da lei. Contudo, a julgar pelo histórico de Valério, como operador do PT no mensalão, ele parece falar com um certo conhecimento de causa. Esse mergulho nas origens criminosas do Partido dos Trabalhadores ajuda a explicar a simpatia dos petistas por causas que favorecem o crime. A visão do bandido como uma vítima social, a despenalização de crimes como o roubo de celular, a redução de penas e o aumento de benefícios a presos, os indultos coletivos a corruptos e criminosos, a redução da população carcerária, a tolerância com o terrorismo político, a impossibilidade de prisão após julgamento em primeira e em segunda instância, a ideia de que não se combate o crime com cadeia. O crime já aconteceu, o que adianta punir?
que se puna, mas que não se ache que a punição irá combater a corrupção, presidente. Lula se tornou o herói de advogados criminalistas milionários como esse que nós ouvimos agora. Verdadeiros especialistas em livrar grandes criminosos da cadeia, que tem muito trânsito nos altos tribunais. Não à toa, o Prerrogativas, aquele grupo que reúne advogados muito atuantes na soltura de corruptos, organiza luxuosos jantares de doação para o Partido dos Trabalhadores, onde são arrecadados centenas e centenas de milhares de reais para a pré-campanha de Lula. Mas sejamos justos, não é só entre os advogados do crime que o PT faz sucesso. Os próprios criminosos já entenderam quem melhor representa seus interesses na política. Dados oficiais do TSE, levantados pelo O Globo, não deixam sombra de dúvida. Entre os presos habilitados a votar, 82% escolheram o candidato do PT nas últimas eleições presidenciais. Em estados dominados por facções criminosas, os petistas são praticamente uma unanimidade entre os delinquentes. Para ficar em um exemplo, mais de 98% dos presos do Ceará votaram no PT em 2018. Ou seja, não é apenas um diálogo cabuloso que existe entre a criminalidade e o Partido dos Trabalhadores. Lula também pode esperar uma votação cabulosa nos presídios. Ainda bem que existem mais trabalhadores do que bandidos no país. Vamos ligando os pontos, né? Que nem a gente fazia quando era criança, aquele desenho. Vamos ligando os pontos. O que a gente teve de declaração bombástica no ano passado foi o depoimento na Espanha do El Pollo, Hugo Carvalhal, que era ministro do Maduro na Venezuela e o responsável por distribuir o dinheiro do narcotráfico entre os partidos de esquerda do mundo, entre eles o PT, a Cristina Kirchner na Argentina, o Podemos da Espanha e muitos outros. Então a gente já sabe que o narcotráfico patrocina os partidos de esquerda no mundo. Isso é um fato. A gente também sabe que as ditaduras socialistas são narcoditaduras, ou seja, tem narcotraficante por trás do Maduro. Ninguém tem dúvida disso mais. Então, assim, essa proximidade imensa desse contador do Lula com o PCC não devia causar espanto a nenhum de nós. Afinal, vamos de novo. O Alexandre de Moraes já foi secretário de Segurança Pública de São Paulo, a cidade de São Paulo, quando o Kassab era prefeito. Nessa época também teve um escândalo envolvendo empresas de ônibus ligadas ao PCC. A mesma coisa que aconteceu agora com essa empresa que tem esse contrato com a Prefeitura de São Paulo e também está ligada ao PCC. Portanto, isso não é novidade. Estamos falando aí de empresas de ônibus e PCC em São Paulo por mais de 20 anos. Eu acho só que estava demorando um pouco para isso estourar. A gente tem esse contador, também foi o responsável, você aí, que como eu gostava muito da Varig, foi um dos responsáveis, junto ao Roberto Teixeira, a fazer aquela grande sacanagem que acabou com a Varig e que trouxe para o Ricardo Teixeira, que é o advogado do Lula, sogro do Zanin, trouxe para ele 5 milhões de propina para ele acabar com a Varig, que também foi assunto bastante debatido na época do governo Lula, que fez essa gentileza de acabar com a Varig. O que mais a gente tem? A gente tem o Fachin, né? A gente tem o Fachin que proibiu a polícia de entrar nos morros do Rio de Janeiro. Isso parece que privilegia a quem? Ao cidadão carioca ou ao traficante? Esse mesmo Fachin foi quem soltou o Lula. Ele soltou o Lula no final dizendo que o CEP, veja bem, do processo estava errado, apesar dele ter sido condenado em 13 instâncias. Também é piada. E para completar, a gente teve aquela soltura do André do RAP pelo Supremo Tribunal Federal no ano de 2021. Então, assim, parece que ligando os pontos, existem conexões profundas aí, ligando essas coisas que hoje estão destruindo a nossa democracia. Porque ninguém vai me dizer que soltar o Lula construiu democracia. Soltar um bandido e permitir que ele concorra à presidência do Brasil é um absurdo. Estava conversando aqui com o deputado Antônio de Paula, me mostrando algumas imagens. Ao que parece, Flávio Dino foi visitar o Complexo da Maré, a comunidade dominada pelo tráfico de drogas mais bem armada do Rio de Janeiro, Tony, com 2 carros. Ele chegou ali, prezado Abílio, com 2 carrinhos, ou seja, tá tudo armado já com tráfico de drogas. Galera do CPX tá, ó, pode chegar que tá na boa. E será que ele vai lá pedir o recadastramento das armas do vagabundo? Não.
ele vai lá dar a segurança. Olha, eu quero casar um dinheiro aqui com o pessoal do PT, que vai chegar, ou do PSOL também, que vai chegar final do ano, a gente vai ter muito mais homicídios do que a média durante o governo Bolsonaro. Para finalizar, presidente, 30 segundos. Pelo simples, razoável de que o bandido, pensando que possa haver uma arma naquela casa ou naquele carro, ele tem o que a gente chama, né, o ímpeto de suas horas dele é reduzido para cometer o seu crime, porque ele é um agente que pensa antes de cometer o seu crime. Então, infelizmente, vai ser mais desarmamento, mais desencarceramento, tráfico de drogas à vontade. Quem vai pagar, infelizmente, seremos todos nós. Flávio Dino, ministro da Justiça, visitou o Complexo da Maré, no Rio de Janeiro. Vamos observar aí as imagens. Não há nenhum esquema de segurança. Ele está num carro que é acompanhado por um outro veículo. Dino, a gente consegue verificar pelas imagens que Flávio Dino desce então do veículo no Complexo da Maré, no Rio de Janeiro. Silvia, alguns veículos de comunicação já noticiaram aí que ele estaria participando de um evento com lideranças comunitárias. Mas pergunto, não é normal o ministro entrar num complexo de favelas aí sem nenhum tipo de proteção? Como é que você enxerga aí essa imagem do ministro Flávio Dino entrando no Complexo da Maré, no Rio de Janeiro? Não, verdade, você bem lembrou. A assessoria de imprensa do ministro Flávio Dino, do governo Lula, nas redações, já entrou em ação, já publicou, inclusive, contra o próprio deputado Eduardo Bolsonaro, de que ele cometeu fake news, de que não há crime organizado nesses morros. Paula, ninguém entra no Complexo da Maré, nem em nenhuma das grandes favelas do Rio de Janeiro, sem escolta ou sem que o jogo fosse muito bem combinado. Isso a gente tem que dizer as coisas como elas são. Você não entra dessa forma. A gente pode até mostrar mais uma vez as imagens, porque o pessoal no chat pediu muito para que a gente falasse sobre esse assunto. É Trending Topics no Twitter neste momento. Você não entra desta forma, como eles... Veja, são dois carros, o ministro está num deles, no outro tem ali assessores de segurança, mas em outra situação, seguramente para uma autoridade estar lá e avançar ali pelas ruelas, teria aparato de helicóptero, embora o Fachin não deixa, né, sobrevoar, mas enfim, teria aparato de helicóptero, você teria uma escolta muito maior, coletes à prova de balas, que aparentemente ali pelo vestuário dá para ver que ele não está usando, né? Isso aí não é normal, Paula, né? Agora veja, se ele foi lá fazer o lançamento de algum programa, de uma cartilha, algo sobre violência ou coisa e tal, foi fazer política. A política dele é essa, é o desencarceramento, é a polícia que mata, é a polícia que é culpada, é porque lá dentro, é claro, a gente não precisaria nem dizer aqui que tem muita gente séria lá, inocente, trabalhador, que não tem nada a ver com crime organizado, é claro, mas também tem o crime organizado que reina nessas comunidades no Rio de Janeiro. Então, tá dito, né? Diga, Augusto. Essas pessoas inocentes são controladas por chefes do crime organizado. Me vem que essa conversa aí de liderança comunitária é a mesma coisa. Esse pessoal acha que mudando a expressão, o termo, mudando a palavra, muda-se uma situação. Que não tem mais favela, comunidade, não tem mais chefe do crime. É liderança comunitária. Foi recebido por quem manda no morro. E é só bandido. Os morros do Rio de Janeiro não pertencem ao Estado brasileiro. Eles são áreas de exclusão, como acontece com regiões da fronteira. Então é o seguinte, é frequente esse tipo de assassinato. Alguém vem do aeroporto, um turista estrangeiro desembarca no aeroporto, pega um táxi ou um Uber, o sujeito erra, o motorista erra o caminho, entra numa favela dessa e é fuzilado imediatamente. É preso, é capturado, morto. Entrar assim, isso aí é recepção para amigo. Ministro da Segurança Pública não pode entrar em área de exclusão. Por definição, tem de primeiro recuperar a posse. Está lá, recebido como amigo porque ele vai anunciar mais desencarceramentos. É isso.
Cris, nós que somos jornalistas, quando a gente vai entrevistar, né, um integrante do governo, a gente sabe o esquema de segurança que é para a gente conseguir entrevistar alguém do governo, enfim, vem um esquema gigantesco de segurança junto, né, com o entrevistado, e chama atenção aí a forma como ele chega tranquilamente aí em 2 carros na comunidade, no Complexo da Maré aí. Chama muito a atenção, assim como chamou, Paula, durante a campanha, aquele comício do então candidato Lula lá no Complexo do Alemão, com um monte de cupincha, aqueles bonés, né, que depois a gente descobriu, e aí o Augusto estava falando das nomenclaturas, né, não é mais criminoso, não é mais, não, eles são todos cupinchas, nem companheirada mais eles são todos cupinchas mesmo. Olha, eu fui repórter no Rio de Janeiro durante 4 anos, isso foi final dos anos 90, já era perigosíssimo, e era tão perigoso que o Michael Jackson esteve no Rio de Janeiro naquela época para gravar um clipe se não me engano foi no Morro Dona Marta, ali em Botafogo, e precisou, o Spike Lee, que era o produtor do clipe, precisou negociar com os traficantes do Dona Marta para que fosse gravado o clipe lá. E eu, como repórter, cansei de receber orientação de chefia de reportagem para não entrar em morro nenhum sem estar junto com a polícia. As poucas vezes que a gente subiu o morro, eu e cinegrafista junto comigo, seguindo a polícia, tinha tiro comendo para tudo que é lado, e era a polícia que ia nos dizendo aonde a gente podia ficar em segurança, tinha que se proteger mesmo. A única vez que um chefe de reportagem nos mandou para um morro foi naquele ali perto da Sapucaí, esqueci o nome agora, Catumbi. A gente estava subindo, chegou no pé do morro, os traficantes tinham dado ordem para os comerciantes fecharem a rua principal, porque ia ter um velório de algum traficante que foi morto numa troca de tiros com outro grupo rival, não com a polícia, e nos pediram para ir fazer essa cobertura do comércio fechado ali no pé do morro. Simplesmente nós vimos 4 fuzis apontados para o carro de reportagem. A gente parou no pé do morro, olhou, e nas primeiras casinhas assim que a gente via já tinha 4 fuzis apontados para nós. Então não é brincadeira não. Vocês mencionaram aí a população, o Silvio mencionou a população, a imensa maioria, a população de bem que mora aí, eles são subjugados por esses traficantes. Eles são obrigados a fechar comércio, a não ir para aula, a não ir para o trabalho quando eles querem mostrar força ali perante a polícia. E aí vem o ministro da Justiça, né, cupinchas, todos ali por perto, todos bem recebidos. Realmente a gente tem que escancarar isso, porque hipocrisia é o que não falta nesse desgoverno aí. 40 fundos de investimento, 1.000 postos de gasolina, um terminal portuário e 4 usinas produtoras de álcool. Isso é só uma parte do que 3 mega operações da Polícia Federal apreenderam da maior facção criminosa do Brasil atualmente, o PCC. Nos últimos dias, o Brasil tem vivido um momento histórico na luta contra o crime organizado. Nosso país, que é tão conhecido pela impunidade e penas brandas, parece ter finalmente acordado para uma realidade difícil. As facções criminosas se infiltraram em todos os lugares, o que, sinceramente, não é nenhuma novidade. Segundo um censo do IBGE de 2024, o Brasil tem 212 milhões de habitantes, e desses, pelo menos 50 vivem submetidos ao crime, quase 1/4 da população. Nós também possuímos cerca de 64 facções conhecidas, e segundo um estudo recente da Universidade de Cambridge, somos o maior país da América Latina vivendo com regras impostas por grupos criminosos. Essas regras incluem toque de recolher, proibição da polícia, taxas para comerciantes e, claro, o famoso Tribunal do Crime, que julga, condena e executa as punições com base nas próprias leis. E você provavelmente já recebeu algum vídeo deles pelo Zap, já que eles mesmos fazem questão de gravar para demonstrar o poder. Só que apesar de nada disso ser novo, já que essas coisas acontecem há pelo menos 20 anos, aquilo que começou de forma simples em presídios e bairros menores chegou recentemente no epicentro do dinheiro no Brasil, a Faria Lima. E é por esse motivo que o governo resolveu intervir. 3 operações conjuntas da Polícia Federal, chamadas Carbono Oculto, Quasar e Tanque, enfraqueceram uma das principais facções do país. A notícia dos 30 bilhões controlados pelo PCC em fundos de investimento tomaram as manchetes, mas, infelizmente, isso foi apenas a ponta do iceberg. Só em movimentações de uma única fintech, a polícia rastreou 46 bilhões. E, além disso, foram apreendidos caminhões, imóveis, veículos, dinheiro e espécie e até embarcações. Segundo o diretor da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, é um sistema que opera em múltiplas camadas,
armadas com estruturas complexas e blindagem patrimonial. Ou seja, hoje o Brasil não é mais soberano como tentam te convencer. Nós chegamos ao ponto onde existem dois estados paralelos, o governo e o crime. Então, por conta de toda essa insegurança que só cresce, agora não em um ou dois estados, mas em todo o Brasil, as perguntas que não querem calar são: até onde vai o domínio do crime organizado no Brasil? E será mesmo que o nosso país virou um narco-estado? É o que eu pretendo responder hoje. A gigantesca estrutura do crime no Brasil, como a gente conhece hoje, não é uma coisa recente. Como diz um velho provérbio italiano, Roma não foi construída em um dia. Por conta disso, nós precisamos voltar um pouquinho no tempo. Mais especificamente para os anos 1970 e 93, quando surgiram as duas maiores facções criminosas conhecidas hoje, o PCC de São Paulo e o CV do Rio de Janeiro. O Brasil tem hoje pelo menos umas 60, 64 facções criminosas. E se a gente considerar que são 27 estados, isso é mais do que 2 por região, ou seja, o país está tomado. Mas se você ainda tem dúvida quanto a isso, acha que eu tô exagerando, dá uma olhada nesse mapa aqui. Ele mostra o domínio das facções no Rio de Janeiro, onde cerca de 57% do território já foi dominado pelo crime. O problema é que ele tem mais de 5 anos, ou seja, tá desatualizado. Em outras palavras, na época o governo do RJ já não tinha mais poder sobre a cidade. A maior dela pertencia a essas organizações. Agora, imagina hoje, onde pelo menos 1/4 das pessoas aqui do país vivem nessa situação. E quando a gente fala em crime organizado, é muito comum que as pessoas relacionem isso unicamente ao tráfico de drogas, controle de pequenas comunidades e comércios, que são usados para lavagem de dinheiro, como adegas, padarias e lava-rápidos. Ou até se imagina que esse tipo de atividade ocorra apenas em algumas regiões, como as periféricas, enfim, bairros e favelas. Mas, apesar da maioria das facções ainda se preocupar em proteger esses pequenos territórios, isso é só uma parte do problema, a ponta do iceberg. Segundo investigações da Polícia Federal, o PCC e outras facções atuam em pelo menos 12 frentes de arrecadação, entre elas a extorsão de pequenos comerciantes, chamado arrego, onde recentemente um simples vendedor de espetinho foi morto no Ceará, roubos de carga e bancos, sequestros, contrabando de cigarros, venda de armas, cobrança de mensalidade dos membros, que é o batismo, e o mais sofisticado, a lavagem de dinheiro por empresas legais. Há quem diga até mesmo que o PCC hoje ganha mais dinheiro com empresas do que com o tráfico, mostrando a força e o tamanho que eles têm. E, se você quiser ir ainda mais fundo, existe uma hipótese de, supostamente, o crime também ter laranjas no mundo da música, como o funk e o sertanejo. Mas esse é um assunto que eu já dissequei bastante nesse vídeo aqui, ó. Dá uma olhada depois. Atualmente, eles são vistos pela polícia como o grupo mais perigoso do Brasil, e o motivo é bem simples. Eles já se espalharam para 28 países, se tornando uma organização internacional com faturamento estimado em $1 bilhão por ano, quase 6 bilhões de reais. Em 2024, o jornal El País publicou uma matéria revelando que eles têm acordos até mesmo com cartéis do México e que utilizam contas bancárias nos Estados Unidos, Dubai, China e Paraguai. Isso significa que o dinheiro que circula por aqui é só uma fatia do bolo. Enquanto a gente pensa que o problema maior são os assaltos e as extorsões, os lucros desse sistema circulam pelo mundo todo. Eles se tornaram tão grandes que o próprio Donald Trump fez um pedido ao Brasil para que classificasse eles e outros grupos criminosos como organizações terroristas, o que na prática ajudaria muito no combate, muito mesmo. Porque, de forma resumida, a coisa funciona assim. Enquanto uma facção criminosa é considerada apenas uma gangue que comete pequenos crimes, somente a polícia pode combatê-los, eles têm direito a advogados e processos judiciais como qualquer outro cidadão, e nós sabemos que aqui no Brasil funciona, que é uma maravilha, não podem ser desvividos de forma preventiva, ou seja, se um policial vê um cara de guarda-chuva na rua, ele não pode fazer nada, além de dizer: ei cara, isso é errado, me acompanha até a delegacia, por favor. E o cara, obviamente, vai obedecer, e não é permitido operações fora do país. Isso significa que as autoridades brasileiras não podem fazer nada quando alguma facção do Brasil cruza a fronteira. Pois é, enquanto o crime pode ter armamento militar, domínio de territórios e até criar estados paralelos, a gente só pode combater isso com um pracinha usando pistola, que não tem nem mesmo autorização para atirar antes de ser atacado, com risco de responder um processo. Este país aqui, você não consegue tancar o bostil. Agora, se todas elas fossem consideradas grupos terroristas, o cenário muda bastante. Vários órgãos como o Exército, Polícia Federal e Inteligência podem combater. O Código Penal é substituído por leis antiterrorismo, o uso de força letal preventiva é permitido, então, se um cara foi visto com guarda-chuva na rua é vala, e não adianta cruzar a fronteira. Inclusive, pode ser até pior porque outros países vão se envolver. E o melhor exemplo da
da eficiência dessa medida foi do próprio Estados Unidos, onde recentemente um grupo chamado Trem de Aragua da Venezuela foi rotulado como terroristas e o exército americano simplesmente jogou um míssil em cima de um barco deles. Simples e rápido, sem complicações. Na prática, isso gera medo nos criminosos por saberem que podem ser mortos a qualquer momento e não estão garantidos pela Constituição. Porque quando um grupo é visto como terrorista, isso significa que ele ameaça a soberania nacional. É como se os seus membros tivessem rejeitado o país e criado um território próprio, com as suas leis, estatutos e áreas, exatamente como o Brasil vive hoje. Nesse caso, o governo poderia intervir em favelas e locais dominados com força máxima, seja usando mandados de prisão ou, se houver resistência, passaportes grátis dessa pra melhor. E sabendo que isso seria uma excelente medida contra o crime, o que você acha que o Brasil respondeu? Muito obrigado, Sr. Trump. Mas são apenas gangues criminosas. Não há com o que se preocupar. Agora você entende por que os Estados Unidos aplicam tantas tarifas e sanções ao nosso país? Esse é um dos motivos. Não é porque eles são malvadões e querem ameaçar a soberania nacional, porque, como eu disse, o Brasil não é mais soberano há muito tempo. E isso é tão verdadeiro que outros chefes de Estado também perceberam o problema. O atual presidente de El Salvador, Nayib Bukele, que transformou um dos países mais violentos do mundo em um dos mais seguros com essa tática de retomar territórios, disse que o Brasil não acaba com essas organizações porque elas estão dentro do próprio governo. E apesar dessa afirmação ser forte, ela é verdade. Segundo a Controladoria Geral da União, existem hoje mais de 1.200 servidores públicos investigados por envolvimento com facção criminosa, desde policiais até funcionários do Judiciário e da Receita Federal. Além disso, há quem diga que as próprias organizações bancam estudos e faculdade para advogados e juízes, mostrando que parte do sistema é comprado. A gente não tá falando de casos isolados, mas de uma engrenagem inteira, onde o crime financia e o Estado se vende. Em muitos casos também, quando há eleição, as organizações apoiam nomes locais financiando campanhas em trocas de favores políticos. Em algumas regiões do Norte e Nordeste, o voto é praticamente obrigatório, imposto por eles, ou pela milícia. É como se fosse o coronelismo dos anos 1900, mas acontecendo praticamente 100 anos depois. Esse é o tal país soberano que não consegue nem mesmo resolver um problema antigo. E agora responde aqui nos comentários, o que você acha que dá mais dinheiro? A venda de drogas ou negócios legais? Se você respondeu a primeira opção, errou. Segundo a revista O Tempo, a venda de entorpecentes gera uma receita média de apenas 12 bilhões por ano, enquanto o de combustíveis, por exemplo, 4 vezes mais. E se a gente considerar todos os tipos de negócios legais e ilegais, essa soma chega facilmente em 350 bi. E na prática, isso significa que se o governo acabasse com toda a venda de drogas no território brasileiro, isso representaria menos de 5% do faturamento do crime. Hoje em dia, as facções estão infiltradas em todo tipo de negócio, desde postos de gasolina e comércios físicos até fintechs digitais. Um dos exemplos mais conhecidos são os provedores de internet e TV a cabo, em comunidades que não entram outras empresas. Aplicativos de mototáxi, transporte privado que obrigam os motoristas a operar somente por meio deles, e por aí vai, mercado, bar, salão de beleza, é infinito. Em alguns bairros de Belém e Salvador, literalmente tudo que funciona tem alguma ligação com eles, seja por propriedade direta das facções ou porque pagam arrego para operar. E o mais chocante, algumas se infiltraram até no setor de delivery, onde parte das entregas em aplicativos como o iFood são usadas para movimentação de drogas, armas ou dinheiro, confirmado pelo próprio CEO da empresa. Dessa forma, o crime entendeu que dominar os territórios não é mais suficiente, eles querem toda a estrutura. E por isso fica cada vez mais difícil entender onde está a linha que separa o domínio da facção do governo. E foi exatamente essas questões que causaram tanto alvoroço nas últimas semanas, porque um único grupo que começou pequeno anos atrás se tornou praticamente um estado próprio, infiltrado em todos os lugares possíveis. E lembrando, a gente está falando de apenas um grupo, imagina todos os outros. Dessa forma, o Brasil hoje vive um paradoxo. É um país onde o crime se tornou um grande problema, ao mesmo tempo que é quase impossível resolver sem prejudicar vidas inocentes, se é que é possível resolver. Assim como a polícia não pode invadir um baile funk por ser cheio de morador, eles também não conseguem fechar todas as empresas de fachada, porque isso prejudica milhões de famílias. Então, seja pela ausência do Estado ou pela corrupção, milhares de brasileiros vivem hoje em um país onde quem manda não são os políticos de Brasília, mas as facções. Então, a pergunta final que fica é: o Brasil se tornou um narco-estado? Eu vou deixar para vocês responderem aqui embaixo nos comentários. Minha Nossa Senhora.
Venha comigo porque agora a gente vai fazer uma pequena jornada por mais potencialmente um dos piores escândalos que já aconteceu no nosso país. E olha que nós estamos falando do Brasil, um país de escândalos semanais. Só que esse escândalo, ele é gigantesco. Ele envolve PT, Rede Globo, institutos de pesquisa e até mesmo, acredite ou não, facções criminosas. Então vamos lá. 2 coisas impressionantes aconteceram hoje. Uma, a Polícia Federal fez uma ação, uma busca e apreensão para investigar corrupção. Gente, o que está acontecendo? A Polícia Federal está se rebelando contra o governo? Será que o Andrei, diretor-geral da Polícia Federal, está perdendo as rédeas da instituição? Porque nós não víamos isso há muito tempo. A Polícia Federal indo lutar contra esquemas de corrupção e lavagem de dinheiro do PCC. Cara, vamos lá. Essa foi a primeira surpresa. A segunda surpresa é o escândalo em si. Primeiro, vamos contextualizar a situação que o Brasil está para você entender a magnitude disso. Isso aqui saiu recentemente. O Brasil tem 26% da população vivendo sob regras de facções, maior índice da América Latina. O Brasil virou um narco-estado. Tá? O PCC, o Comando Vermelho, eles dominam o nosso país. Já viram várias matérias mostrando que o PCC tem advogado, tem juiz, tem prefeito, tem deputado estadual, federal, vereador, possivelmente governador e tem também até mesmo gente na alta cúpula do nosso judiciário. Em todos os lugares que você possa imaginar, o PCC e o Comando Vermelho já colocaram pessoas ali. Porque o PCC não é apenas aquele grupo de tráfico, não. É uma organização gigantesca que movimenta bilhões e bilhões de reais por ano. Bom, fato contextualizado, vamos para a próxima. Hoje, a Polícia Federal fez a seguinte ação. O Ministério Público identificou importação irregular de metanol pelo PCC para adulterar combustíveis. O setor vê impacto em mais de 2.500 postos. Interessante essa questão da adulteração dos combustíveis que está acontecendo pelo PCC, ou seja, lembra da Lava Jato? Começou nos postos. Parece que agora existe um novo esquema criminoso que também envolve postos, porque os postos são ambientes muito bons para se lavar dinheiro e fazer crime, né? Aparentemente. Vamos para a próxima parte, vamos crescendo aqui, tá? Olha isso aqui. PCC usava empresas para lavagem de dinheiro, conheça as investigadas. Então a Polícia Federal hoje fez uma série de buscas e apreensões na Faria Lima, ali em São Paulo. Olha, Faria Lima, hein? Os Faria Limers, aqueles que fizeram campanha pro Lula, lembra? Que ninguém nunca conseguia entender, né? Como é que empresas de investimento vão apoiar um cara que eles sabem que vai quebrar o Brasil? Talvez, se essas empresas fossem comandadas pelo PCC, tudo começa a fazer sentido. Afinal de contas, o PCC e o Comando Vermelho tinham diálogos cabulosos com o Lula e regiões dominadas por facções criminosas sempre foi proibido fazer campanha para o Bolsonaro. Nós lembramos aí das imagens de pessoas sendo executadas, espancadas, porque elas estavam fazendo campanha para o Bolsonaro nessas regiões dominadas por facções criminosas. Beleza. Agora vamos chegar na cerejinha do bolo, que é essa daqui. Vamos lá. REAG, Genial, Trustee, veja as instituições do mercado que são alvo da Polícia Federal. Genial. Genial. Isso te lembra de alguma coisa? E se eu falar Genial Quest? Lembra daquelas pesquisas da Quest financiadas pela Genial? Pois é, aquelas que são sempre divulgadas pela Globo. Parece que a empresa que financiava pesquisas que sempre favorecia o Lula é uma empresa que lava dinheiro pro PCC. Isso aqui é tão absurdo, gente. Meu Deus do céu. Calma que tem mais. Vamos pegar essa parte aqui, ó. Isso aqui é de 2022, tá? 13 de janeiro de 2022. Exclusivo. Pesquisa que aponta a vitória de Lula em primeiro turno foi paga por banco que já foi citado em delação. O banco é o Banco Genial, que é o novo nome do Brasil Plural. Teve que mudar o nome porque isso aqui foi delatado, esse banco foi delatado, esquema de corrupção. Então, para melhorar a sua imagem, o banco mudou o nome de Banco Plural, porque já estava caído em corrupção lá, esquema, em 2017. Mudou o nome para Banco Genial, que pagou R$260 mil por pesquisas que apontam a vitória do Lula. Na época, colocou o Lula na frente de todo mundo, mas o Lula não podia sair nas ruas. Lembre-se disso. Uma coisa que o Brasil precisa, gente, é de uma CPI ou CPMI dos institutos de pesquisa. Não se esqueça, o que esses institutos fizeram nas eleições passadas foi criminoso. Pois bem, dito isso,
Essas pesquisas, genial, elas sempre colocavam o Bolsonaro atrás, Lula na frente, que tá todo mundo amando Lula, e a gente já conhece. Essas pesquisas são sempre divulgadas pela Globo. Então, vou te explicar agora o que acontece. O Banco Genial, que lava dinheiro do PCC de acordo com as investigações da Polícia Federal, paga a Quest, que é aquele carinha que tá sempre na Globo. Ele tá sempre na Globo, como ele é um comentarista da Globo agora. Paga a Quest, que faz pesquisas que sempre favorecem o Lula. Que inclusive o banco lá atrás teve que mudar de nome por delações premiadas porque estava envolvido em esquema de corrupção. Você tá entendendo a escadinha aqui? Banco lava dinheiro do PCC, paga um instituto de pesquisa que coloca o Lula na frente e a Globo vai lá e divulga. Inclusive o diretor lá da Quest tá sempre ali dando entrevistas na Rede Globo. Não tem uma vez, ó. Cara, se eu puxar aqui, ó, cadê ele? Aqui, ó. Olha o desgramento aqui. Esse carinha aqui, ó. Ele tá sempre dando entrevistas, sempre aqui, ó, na Globo. Ele virou um comentarista da Globo, praticamente. O cara sinceramente, é um comentarista da Globo. Tá ele aqui de novo. É uma coisinha fofa, né? Então, pra resumir, vamos fechar? De acordo com as ações da Polícia Federal hoje, o PCC financia pesquisas que favorecem o Lula e são divulgadas na Globo. Mais uma vez a ligação entre o PCC, o PT e a Rede Globo. E aí a gente volta para cá. 50 milhões de brasileiros vivem sobre os tentáculos de facções criminosas.
agora, depois de tudo que você viu, as peças começam a se encaixar. Não é coincidência, não é teoria. É um tabuleiro cuidadosamente montado onde cada movimento foi calculado para te distrair, enquanto o verdadeiro poder agia nas sombras. Brasília está tremendo, reuniões secretas, ligações cortadas, documentos sendo apagados e mesmo assim a verdade continua vazando. O que antes era boato, hoje é documento. O que antes era suspeita, agora tem nomes, rostos e datas. Eles tentaram esconder, tentaram silenciar, tentaram apagar tudo da internet, mas o povo acordou. Você viu, você sabe, e a partir de agora não há mais como fingir que nada está acontecendo. A elite que se achava intocável está desesperada. Homens de terno, olhares perdidos, ministros pressionados e informações atravessando fronteiras. Os Estados Unidos já estão de olho. Dossiês, áudios, vazamentos. O que está vindo à tona é maior do que qualquer operação já vista no Brasil. O país inteiro está prestes a assistir o início de uma virada histórica. E quando tudo for revelado, quando as máscaras caírem, não haverá mais como voltar atrás. O sistema está em colapso e você, que ficou até o final deste vídeo, agora faz parte dessa história. Compartilhe este vídeo antes que tirem ele do ar, porque quando essa bomba explodir, o mundo vai saber o que realmente aconteceu por trás das cortinas do poder. A contagem regressiva já começou. O Brasil vai parar e ninguém poderá dizer que não foi avisado. A verdade sempre encontra um jeito de aparecer.